Era um feriado, e eu e alguns amigos decidimos visitar um antigo hospital abandonado nos arredores da cidade. Diziam que lá, durante os anos 80, um médico realizava experimentos bizarros nos pacientes. A lenda local chamava ele de Dr. Sombras, porque, segundo os relatos, ele só aparecia à noite e ninguém nunca via o rosto dele. Tudo isso parecia exagero, até entrarmos naquele lugar. O hospital estava em ruínas, vidros quebrados, paredes descascando, cheiro de mofo. A lanterna tremia em minha mão, mas eu fingia que era só por causa do frio. Andamos pelos corredores estreitos, ouvindo o som dos nossos passos ecoando no silêncio. Um de meus amigos, Carlos, ria nervosamente, tentando aliviar a tensão. Ele falou: "E se o Dr. Sombras aparecer? Vamos pedir uma consulta?" Todos riram, mas havia algo no tom da voz dele que não parecia brincadeira. De repente ouvimos um som distante, um clique metálico, como o de uma porta pesada se fechando. Ficamos imóveis, trocando olhares. "Foi o vento", disse Ana, tentando se convencer. "Mas o vento não faz barulhos de passos." "Sim, passos." Eles começaram suaves, como se alguém descalço estivesse caminhando no andar de cima. Cada um de nós prendeu a respiração. Decidimos subir as escadas para conferir porque, claro, em histórias de terror, as pessoas sempre fazem escolhas estúpidas. No andar de cima, os passos pararam. Era como se a presença soubesse que estávamos ali. Foi quando vimos. Uma sala no final do corredor estava iluminada por uma luz fraca, como uma vela tremeluzindo. Mas não havia energia no prédio, e ninguém de nós havia levado velas. Carlos, o mais corajoso, ou talvez o mais tolo, caminhou em direção à sala. Gritei para ele não ir, mas ele só fez um gesto para que ficássemos quietos. Quando ele entrou, ouvimos um grito estrangulado. Corremos até lá, mas a sala estava vazia. Carlos simplesmente desapareceu. No centro havia apenas uma mesa de metal, e sobre ela, uma máscara cirúrgica manchada de sangue seco. Foi então que vimos, refletido no vidro quebrado da janela, uma figura alta e magra de jaleco, parada atrás de nós. Viramos rapidamente, mas não havia ninguém. Ana começou a chorar e disse que queria ir embora. Concordamos, mas enquanto corríamos para a saída, eu tive a estranha sensação de que estávamos sendo observados. Quando finalmente saímos do prédio, percebi que algo estava errado. Olhei para o meu celular, mas ele mostrava uma data de 2 dias no futuro. Todos estávamos confusos. Foi então que recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. A consulta acabou. Voltem quando quiserem. Desde aquele dia, nunca mais ouvimos falar de Carlos. E eu, o cético, nunca mais duvidei de lendas urbanas. Algumas portas, depois de abertas, nunca se fecham completamente. Eu nunca fui muito de acreditar em lendas urbanas, mas algo aconteceu comigo que mudou completamente minha forma de ver essas histórias. Tudo começou quando eu me mudei para uma cidadezinha no interior. Era aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece e os boatos correm rápido. Logo na minha primeira semana, ouvi falar sobre a Mulher do Poço. Diziam que à meia-noite, se alguém ousasse olhar para o poço no meio da praça, veria uma mulher de cabelos longos e vestido branco. Ela chamaria pelo seu nome e se você respondesse... Bem, ninguém sabia dizer o que acontecia depois, porque quem respondeu nunca foi visto de novo. Naquela época, eu trabalhava até tarde e, por azar, acabei passando pela praça pouco antes da meia-noite. Não vou mentir, estava com um pé atrás por causa da história. Mas, sabe como é? A curiosidade sempre fala mais alto. Quando o relógio bateu 12 badaladas, eu decidi me aproximar do poço. A noite estava absurdamente silenciosa. Só dava para ouvir o som do vento balançando as árvores. Olhei para dentro do poço e, por um instante, pensei ter visto algo se mexendo lá no fundo. Mas era impossível, certo? De repente,
ouvi uma voz fraca e melancólica chamando meu nome. Meu corpo congelou. Não era possível que fosse real, mas o som estava ali, claro como o dia. Felipe. A voz soava distante, mas ao mesmo tempo próxima, como se estivesse dentro da minha cabeça. Meu coração disparou e cada fibra do meu ser gritava para eu correr dali. Mas, como se algo me controlasse, fiquei parado. A voz chamou de novo, agora mais firme. Felipe, me ajude. Completamente apavorado, forcei minhas pernas a se mexerem e saí correndo da praça. Não olhei para trás nem por um segundo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Tentei me convencer de que tudo não passava de imaginação, fruto de uma mente sugestionável. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 3 da manhã, acordei com alguém batendo na porta. 3 batidas lentas e espaçadas. Cada batida parecia ressoar dentro de mim. Eu não queria abrir, mas a curiosidade era maior. Quando olhei pelo olho mágico, não vi ninguém. Foi então que ouvi a voz novamente, só que dessa vez ela não estava do lado de fora. Ela vinha de dentro da minha casa. Felipe, por que você não veio me ajudar? Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Corri para o quarto e me tranquei lá até o amanhecer. Quando finalmente tive coragem de sair, a casa estava vazia, mas as palavras da mulher do poço ficaram ecoando na minha mente. Desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. Eu ouço a voz dela em todo lugar. No trabalho, na rua, até mesmo quando tento dormir. Sempre chamando meu nome, sempre pedindo ajuda. Já pesquisei tudo sobre a mulher do poço, mas nunca encontrei nada que explicasse o que aconteceu comigo. Só sei que, de vez em quando, sinto como se estivesse sendo observado. E é nessas horas que eu tenho certeza. Ela está me esperando. Na minha cidade, há uma lenda bem conhecida. A da mulher da escadaria. Dizem que, durante a madrugada, quem passa pelo antigo prédio da estação ferroviária pode ouvir passos lentos e o som de um choro baixinho. A lenda conta que ela era uma jovem que se jogou da escada principal há muitos anos, e desde então, seu espírito nunca encontrou descanso. Claro, eu sempre ri dessas histórias. Até aquela noite. Tudo começou quando eu e 2 amigos decidimos gravar um vídeo explorando lugares abandonados. O prédio da estação parecia o cenário perfeito. Era um lugar sombrio, com paredes descascadas e janelas quebradas. Chegamos lá por volta de meia-noite, armados com lanternas e nossas câmeras. Assim que entramos, o ar ficou estranho, pesado. Meus amigos estavam animados, mas eu sentia uma pontada de arrependimento. Tudo parecia normal, mas algo não estava certo. Cada passo que dávamos ecoava pelo salão vazio. Quando subimos para o 2º andar, começamos a ouvir algo. Passos vindos da escada. Primeiro achei que era um dos meus amigos tentando nos pregar uma peça, mas todos estavam ao meu lado. Os passos pararam e, de repente, ouvimos o choro. Era baixo, mas claro o suficiente para nos fazer gelar. Um dos meus amigos tentou dizer que era o vento, mas sabíamos que não era. O som parecia estar se aproximando lentamente, descendo os degraus. Decidimos descer para ver se encontrávamos alguma explicação lógica. Enquanto descíamos, o choro parou. O silêncio era ensurdecedor, e foi aí que vimos. No topo da escada havia uma figura. Era uma mulher, de cabelos longos e vestindo algo que parecia um vestido antigo. Ela estava imóvel, com o rosto coberto pelo cabelo. Ninguém teve coragem de dizer uma palavra. Antes que pudéssemos reagir, ela se moveu, descendo as escadas em nossa direção. Saímos correndo em desespero, mas parecia que nunca conseguiríamos sair daquele prédio. As portas, que antes estavam abertas, agora estavam trancadas. O choro voltou, só que dessa vez mais alto, quase um lamento.
Quando olhei para trás, ela estava bem no meio do salão, parada, nos observando. Foi só então que um dos meus amigos conseguiu abrir a porta e todos saímos correndo sem olhar para trás. A sensação de alívio só veio quando estávamos a uma boa distância dali. Desde aquela noite, nenhum de nós teve coragem de voltar lá. De vez em quando, vejo comentários na internet de outras pessoas que também ouviram o choro, ouviram a figura. Não sei se a mulher da escadaria está presa naquele lugar ou se está esperando por alguém específico, mas uma coisa eu aprendi. Algumas lendas urbanas não são só histórias para assustar crianças. Às vezes, elas são avisos para mantermos distância do que não podemos entender.